Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 4. Estaremos lendo o versículo 12. Atos, capítulo 4, versículo 12. Um texto bastante conhecido, poderíamos citá-lo de cor, muitos de nós. Atos capítulo 4, versículo 12. E assim lemos: Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Vamos tentar ler juntos, mesmo em versões diferentes. Vamos ler. Em nenhum outro há salvação, porque também vamos lá. Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai, e agradecemos pelo texto da tua palavra que lemos, tantos outros que apontam na direção de que Cristo é o único que pode nos salvar. Assim, Senhor, que nesta hora em que meditamos a respeito do ministério do Teu Filho, que o Teu Espírito dirija, conduza mente e coração de cada um de nós, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos em meio a duas séries de mensagens que se complementam. Elas se formam numa mesma série, mas com duas linhas de raciocínio. A primeira é a respeito da celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. E no dia 31 de outubro de 1517, Lutero pregava na igreja, na porta da igreja do castelo de Wittenberg, suas 95 teses. Essa era uma maneira era um local próprio para colocação de notícias, mas ao mesmo tempo de chamados para debate. E ele então apresentou ali as suas 95 teses. A segunda linha de raciocínio nesta série de mensagens está no texto de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, onde nós encontramos paralelos com o que na primeira linha de raciocínio temos as solas, os 5 solas ou as 5 solas, há quem chame de um jeito ou de outro, em que a Reforma Protestante estabeleceu princípios que norteiam a interpretação da palavra de Deus, que norteiam o nosso entendimento a respeito do propósito de Deus para a salvação de toda a humanidade. No domingo passado, nós já começamos fazendo esse paralelo, onde pela manhã o pastor Nelson falou a respeito da graça, que é só a graça, sola gratia no latim. À noite comentamos a respeito do texto de 1 Pedro 2,9, quando o apóstolo Pedro diz que vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje nós comentamos a respeito de Jesus, porque
A outra expressão, a segunda expressão a que damos destaque é solus Christus, só Cristo. E o texto que nós acabamos de ler declara exatamente isso: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Lutero tinha uma dificuldade muito grande em relação a alguns textos na palavra de Deus, que ao invés de trazer o que ele definiria como paz com Deus, trazia era mais peso na consciência. E nós vamos encontrá-lo se colocando contra Deus mesmo até, em relação a alguns textos, porque a mensagem do Evangelho fala de justiça, e nós temos lá em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E a dificuldade dele estava nessa parte desse versículo que diz, a justiça de Deus se revela de fé em fé. E quando ele olhava para a justiça de Deus, ele pensava no Deus justo, que pela sua justiça não pode perdoar pecados, da mesma maneira que nós esperamos hoje em dia, diante de tantas coisas que têm surgido na mídia a respeito dos nossos dirigentes, os políticos, a gente espera na justiça, que justiça seja feita, que quem cometeu algum delito possa sofrer a pena por esse delito. Quando ele olhava para a expressão justiça de Deus, ele então pensava, como é que eu posso ter alguma condição diante de Deus, se o Evangelho é um Evangelho que fala de justiça? Aonde está a boa nova? Por que é chamado de Evangelho, e Evangelho quer dizer boa nova, se ele apresenta a justiça de Deus, e pela sua justiça, então, Lutero pensava, como é que eu posso ter alguma condição diante de Deus? Ele entendia sua natureza de pecado, ele entendia que tudo aquilo que ele havia praticado, que desobedecia ao que era a vontade de Deus expressa nas Escrituras, tudo isso significava dívida diante de Deus. E então, esse Deus de justiça era para ele um peso. Até que ele pôde ir entendendo, nesse mesmo texto, esse mesmo texto que diz que o justo viverá por fé. A gente vai estudar com mais detalhe a respeito da fé, porque é uma das expressões também, sola fide, e ele entendeu então que o sacrifício de Cristo na cruz, ao estudar o livro de Romanos, ao ver alguns textos que foram chave para ele, como o que lemos a princípio de Atos 4:12, como esse texto aqui também, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele entendeu que a justiça de Deus é aquela justiça que está lá no capítulo 5 da carta aos Romanos, justificados por meio da fé, temos paz com Deus. Cristo veio para levar sobre si o nosso pecado, para que a justiça de Deus fosse feita. Deus é justo, houve condenação pelo pecado, mas Cristo levou sobre si essa condenação, e nós temos a oportunidade então de receber de Deus justiça. E então, quando o texto fala que no Evangelho se revela a justiça de Deus de fé em fé, o texto está se referindo ao fato de que a justiça de Deus vem até nós.
Deus nos concede justiça. Ele então toma da justiça de Cristo e oferece a nós. Nós somos justificados pela fé. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 também foram fundamentais para o entendimento dele, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ele pôde entender esta realidade. E então, aquelas 95 teses que ele afixou ali na porta da igreja do castelo de Wittenberg, foram uma reação àquilo que estava sendo ensinado e praticado. Porque ao longo da história, a igreja que se chamava cristã começou a inserir coisas que não estavam na palavra de Deus e que então começaram a discordar até do que a palavra afirma. Foi estabelecido que haveria o purgatório, e então, ao morrer, a pessoa não ia diretamente para o céu. Esse é um raciocínio que fala a respeito dessa justiça, de que, de repente, muita gente diz hoje, mas a salvação que os crentes pregam é uma salvação muito fácil, basta crer em Jesus Cristo e está salvo. Isso não pode ser tão simples assim, não? E de fato não é tão simples assim, porque no momento que nós recebemos a Jesus como Salvador, nós o recebemos também como Senhor, Senhor da nossa vida. E a nossa vida, então, agora é dedicada a fazer aquilo que agrada ao Senhor. É aquilo que está de acordo com a sua vontade. E então, a santificação é uma separação do mundo, uma separação daquilo que o homem naturalmente pratica. Mas aquele que se colocou nas mãos do Senhor Jesus Cristo se separa com o propósito único de agradar e adorar a Deus. Mas o raciocínio humano é aquele de que nós precisamos merecer de alguma forma precisamos merecer de Deus a salvação. E então o purgatório serviria como uma maneira de que, se chegou ao final da vida e você não conseguiu a condição de estar na presença de Deus, você vai ter a oportunidade de purgar os seus pecados, um local onde você vai estar numa espécie de posição intermediária, onde você vai passar algum tempo, e o tempo que você vai passar ali depende daquilo que você praticou. Se você cometeu um pecado mortal, então não tem jeito, você vai direto para o inferno. Mas se o pecado foi venial, você poderia então estar neste lugar para que viesse a merecer de Deus. E aí, dentro desse contexto, vem aquilo contra que Lutero argumentou de maneira mais veemente: a venda de indulgências. A igreja católica queria construir a Basílica de São Pedro. E recursos para isso, a gente hoje vê na televisão aquele monumento que é, e os recursos para isso precisavam ser angariados. E começou-se a vender as indulgências. Elas eram o perdão papal para os pecados. E então alguém que compre indulgências, e você poderia comprar indulgências por pessoas que já tivessem até falecido. E se a pessoa está no purgatório, o que era anunciado e contra que então Lutero argumentou veementemente, era de que o tilintar das moedas que pagavam as indulgências, ao tilintar dessas moedas, ao serem entregues, a alma já saía do purgatório. Então era um passe livre direto, não?
Lutero começou a questionar diversas coisas, e aquele foi o ponto de partida. O ponto de partida para o desenvolvimento de uma teologia que estivesse firmada nas Escrituras. A outra expressão é sola Scriptura, só a Escritura, só a Bíblia, só a palavra de Deus como base, como fundamento. Caso contrário, muita coisa começa a entrar e que não tem a ver com aquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Lutero então caminhou nessa direção e apontou para aquilo que nós temos hoje como entendimento a respeito de Jesus Cristo. Quem é então Jesus para a fé evangélica? Ele é o Filho de Deus, presente na criação. João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava com o Pai na criação. Ele é o único e suficiente Salvador. Nós já lemos Atos 4:12, que fala a esse respeito, mas temos, por exemplo, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E é interessante que a gente destaque que com essas inserções que foram feitas, então a figura de Cristo começou a ser diminuída. Cristo, que é merecedor de todo louvor, toda honra, toda glória, aquele que disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora outras coisas começaram a ser colocadas no meio do caminho, como já citamos o purgatório, como já citamos as indulgências. E então pessoas foram colocadas também como intermediárias. E nós acabamos de ler que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Único e suficiente Salvador, não precisa de mais ninguém, de mais nada. A salvação está concluída, consumada por ele na cruz. Até porque o que pudéssemos fazer para a nossa salvação estaria fugindo da nossa adoração a Deus. Porque se eu precisasse fazer alguma coisa para me salvar, aquilo que eu viesse a fazer, não estaria fazendo para Deus, eu estaria fazendo para mim mesmo. Há religiões no mundo que continuam pregando dessa forma, e que você precisa, então, conseguir fazer algo para a sua salvação. E então, prega-se que se você fizer o bem, aquele bem que você faz, então, pode cobrir algum mal que você tenha feito. Mas, recentemente, nós tivemos ontem um estudo do Instituto Haggai, aqui na igreja, um treinamento, e uma das coisas que foi citada foi que na evangelização, a gente pode pensar da seguinte forma: quantos pecados a gente comete por dia? Será que a gente consegue contar? Na hora que a gente vai orar à noite, e aí que a gente vai pedir perdão pelos pecados, e o Espírito Santo vem dizendo na nossa mente, ele lembra o momento quando você talvez falou a respeito de alguém de maneira negativa, pejorativa, quando você falou mais rispidamente com alguém, quando você talvez devolveu um tranca que recebeu no trânsito, ou teve um pensamento mau. E aí, quantas vezes no dia
E o que foi argumentado ontem foi que, vamos colocar aí que numa média você comete 3 pecados por dia. E se você comete 3 pecados por dia, quer dizer que num ano você comete 1095. Quer dizer que se você chegar numa idade média aí, vamos colocar aí os 50 anos, quer dizer que você tem mais de 50 mil pecados para compensar diante de Deus. E aí isso aí já assusta, né? Porque será que a gente faz tantas boas ações no dia, quantos pecados que comete? E aí as pessoas chegam talvez no período de Natal, na Páscoa, e distribuem presentes, e fazem alguma coisa buscando merecer de Deus. Mas aí a gente tem um questionamento que foi o início desse raciocínio. O questionamento é que aquilo que venha a ser feito dessa forma, estará sendo o bem para o próximo? Ou estará sendo o bem para mim mesmo? Eu estou fazendo aquilo porque eu estou tirando proveito daquilo. E então, se sou eu que estou tirando proveito, deixou de ser o bem que eu estou fazendo a outro. Eu estou fazendo para mim mesmo. Se eu faço alguma coisa para agradar a Deus, para que Deus possa me trazer uma recompensa, deixou de ser para Deus, passou a ser para mim mesmo. Mas Deus proporcionou salvação de graça por meio da fé, para que, se nós já recebemos de graça, nós temos agora a oportunidade de servir a Deus, da maneira como cantamos, é de coração aquilo que eu disser. Aquilo que eu disser, e até a letra ali estava dizendo aquilo que eu fizer, né? E então dá para a gente casar as duas coisas. Aquilo que eu disser e fizer, é de coração agora. Eu não estou fazendo para receber nada em troca. Eu estou fazendo porque a gratidão enche o meu coração e o espírito de adoração a Deus me faz então agir. É aquilo que o apóstolo Paulo quer dizer quando menciona o amor de Cristo nos constrange, de maneira que cada um possa viver não para agradar a si mesmo, mas àquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele é o único e suficiente Salvador, mediador entre Deus e os homens, fundador da igreja. Ele diz para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a afirmação que Pedro havia feito, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele é o fundador da igreja, a igreja é dele. E como fundador da igreja, então, nós somos alertados para o fato de que alguém pode pensar: pastor, mas eu não preciso ir à igreja, eu não preciso me envolver com a igreja, eu posso ser crente no lugar em que eu estiver. E já comentei a respeito de uma pessoa, numa das igrejas que pastoreei anteriormente, que às vezes era meio ausente a igreja, e a gente ia até lá fazer uma visita, e quando chegava, tocava a porta, que finalmente alguém vinha atender, e a gente entrava, em cima da mesa estava a Bíblia aberta, os óculos, uma caneta e um papel. E a pessoa sempre diz: oh pastor, eu estava agora mesmo fazendo minha meditação, né? Todas as vezes que a gente chegava lá. E o pensamento é aquele de que em casa eu posso ter a minha adoração a Deus. Sim, é verdade. É verdade, mas Cristo disse: eu edificarei a minha igreja. E nós somos os instrumentos de Deus para isso. Nós nos edificamos mutuamente, nós auxiliamos uns aos outros, de modo que se alguém está sozinho em casa, tentando crescer sozinho, está fazendo só uma parte daquilo que foi o propósito de Deus. Que o propósito de Deus é de que cada um de nós seja bênção na vida de outro, e que outra pessoa seja bênção na nossa vida.
e então podermos nos auxiliar mutuamente, podermos prestar um serviço ao Senhor. Enquanto nós estamos aqui, por exemplo, nós temos uma equipe que está no estacionamento, na organização dos carros. Nós temos gente que está com as crianças lá atrás. Nós temos gente que está no berçário. Nós temos gente envolvida na administração e precisou estar envolvida e cuidar das necessidades do patrimônio ao longo da semana, para que pudéssemos chegar e encontrar o ar-condicionado funcionando, a revisão do ar-condicionado tem sido feita, a preocupação com cada detalhe. De coisas simples apenas estou falando. Mas a pessoa em casa não está envolvido com nada disso. E o reino de Deus é que é abençoado pela nossa vida. E Deus colocou em nós dons para serem aplicados no serviço a Ele. Dons que podem ter a ver com aquilo que você faz na sua vida profissional. Ou pode ser alguma coisa diferente do que você faz na sua vida profissional, mas que a palavra de Deus diz que cada um tem recebido dons. E então, uma igreja de 10 membros, onde só o pastor trabalhe, quantas pessoas estão trabalhando nessa igreja? Uma. E uma igreja de 1000 membros, onde só o pastor trabalhe, quantas pessoas estão trabalhando nessa igreja? Uma. Mas se a gente pensar no que é o exército de Deus em operação para que vidas sejam edificadas, para que vidas sejam alcançadas, para que essa mensagem de salvação, de justificação de Deus, oferecida gratuitamente, as pessoas estão aí, dá uma dó. Neste final de semana, tivemos exemplo de tantas pessoas caminhando atrás de imagens, milhares de pessoas, e a palavra de Deus vai dizer o que é que elas representam, e a palavra de Deus nos coloca numa condição incrivelmente melhor, porque o que o Senhor Jesus prometeu, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí a gente faz aquela aplicação, imagine que o meu filho precisa de alguma coisa de mim, quer me pedir alguma coisa, e de repente o meu irmão chega para mim e diz: olha, teu filho me pediu para interceder diante de você a favor disso, disso e disso. E aí eu vou chegar para o meu filho e vou dizer: por que é que você não veio direto a mim? Por que é que você precisou falar com seu tio, para o seu tio falar comigo? Mas é aquela coisa, né, da política que a gente vive, que a gente precisa de um pistolão, né? Então, se você precisa de alguma coisa, de alguma autoridade, você vai para uma outra, que talvez seja uma autoridade menor, mas que vai interceder diante daquela autoridade maior. Mas Deus está pronto a nos ouvir 24 horas por dia, 7 dias por semana. E então, nós não precisamos de nenhum outro. Já foi dito, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ninguém mais. Cristo é também o cabeça da igreja. Colossenses capítulo 1 tem alguns versículos que falam a respeito disto e de outras coisas que nós já citamos aqui, mas gostaríamos de ler então o texto de 15 a 20 de Colossenses capítulo 1, onde, falando a respeito de Jesus, o apóstolo Paulo diz, Colossenses 1, de 15 a 20, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades,
Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Por meio de Cristo, que é o cabeça da igreja. E então a nossa vida deve ser para a sua glória. Efésios capítulo 1, verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Jesus é aquele que se colocou diante de Deus por nós. A carta aos Hebreus vai apresentá-lo como sumo sacerdote. O sumo sacerdote, temos mencionado, era aquele que se apresentava diante de Deus pelo povo. Ele entrava no templo para oferecer sacrifício pelo povo. Mas quando Cristo morreu, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Aquela parte onde somente o sumo sacerdote entrava, agora está acessível. O acesso a Deus passou a ser direto. Por isso, quando falamos a respeito de Cristo, que Ele se apresentou em nosso lugar, aí agora nós temos acesso a Deus, de modo que nós mesmos somos sacerdotes. E então o texto de 1 Pedro 2,9 diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real. Nós somos sacerdotes porque nós nos apresentamos a nós mesmos diante de Deus. Nós não precisamos de mais ninguém, porque Cristo é que abriu este acesso. Cristo é o único que é intermediário. E quantas vezes nós relevamos essa possibilidade a um segundo plano na nossa vida? Nós temos acesso direto a Deus. E quanto tempo temos dedicado a investir nesse acesso direto? Temos a consciência de que Deus está conosco o tempo todo, ao longo do dia. Temos um momento especial que nos reunimos exclusivamente com Ele, mas ao mesmo tempo Ele está conosco ao longo do nosso dia, em tudo aquilo que nós fazemos. Nós somos sacerdócio real. E então, a expressão é solos Christus, só Cristo. Cristo é aquele que fez todo o necessário para a nossa salvação, para a nossa comunhão com Deus, para o nosso acesso a Deus. A Ele nós devemos dar todo louvor, toda honra e toda glória. Aquilo que nós cantamos ao longo deste culto, aquelas expressões em que podemos dizer que a nossa adoração é para Ele. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, só Tu és santo, só Tu és Senhor. E então, eu gostaria de concluir esse momento de meditação com um vídeo que, até onde me consta, é iniciativa do próprio John Haggai, mas que estaremos apresentando uma versão em português, a respeito de quem é este. O título dele é O Meu Rei. Nesse instante, possamos meditar em quem é Jesus para nós. A Bíblia diz
O meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz, ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem. Sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão, você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele, Herodes não pôde matá-lo, morte não pôde dominá-lo e a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei.